Instituto Ecumênico do Acre. E quero aqui fazer um agradecimento especial ao meu querido deputado Jesus Sérgio, querido amigo que está aí ao lado da sua esposa e companheira. Claro, por gentileza. Pode, fique à vontade. Muito obrigada. Eu sei que o Senhor é fiel, já disse aqui nessa casa, e Ele é. Pedi várias confirmações essa semana, porque quando Deus fala ao meu coração, Ele fala e confirma várias vezes. E Ele tem me preparado essa semana para mim vir aqui, não vim por acaso. Pedi também que Ele me desse força, como Ele deu para Esther. A Esther foi até o rei, e ela desmaiou 2 vezes, porque ela poderia ter sido morta, porque ela não tinha autorização em falar. Eu também não tenho autorização, mas, graças a Deus, eu acho que eu não vou morrer. E a questão, quando o pastor falou sobre o coração, é só para fechar. Nós moramos em Tarauacá, no ano passado, 2014. Está com 1 ano e 8 meses que aconteceu esse fato, completa amanhã, dia 4, foi o dia 4 de julho, e que nós estávamos em casa, e a gente faz nossa oração, e eu e meu esposo, e em seguida ele dorme logo, porque trabalha muito, né? E eu fico em oração, sozinha, eu e Deus. E nesse dia foi muito especial, porque eu, quando deitei, eu fiquei conversando com Deus em pensamento, não falo em voz alta. Tá? Ninguém escuta o que geralmente eu fico conversando com Deus em pensamento, porque só Ele pode entrar na nossa mente e saber o que nós estamos falando. E eu comecei a conversar. Deus, isso, Deus. Eu pergunto muita coisa para Deus. Tem dia que Ele me responde, tem dia que não. Ele manda pessoas para me dizer. E nesse dia eu digo, Deus, eu queria te ver. É audácia, eu sei. Eu disse, eu queria te ver não em sonho, eu queria te ver acordada. E aí Deus, eu disse, se eu ficar doente, mande alguém para me curar, como o Senhor mandou para Paulo, né, que era Saulo. Porque ele caiu do cavalo, ele ficou cego quando viu que a glória de Deus é tremenda. Eu digo, mande só alguém para me curar. Gente, quando eu fechei a minha mente, Jesus me aparece do lado da cama, com toda a glória dele. Agora eu vi que eu não era nada, nós não somos nada perante Deus. Nada, nada, nada. Não parecia um verme. Me sentia assim. Eu não mexia nem em meus olhos. Eu fiquei paralisada. Eu me choqueava toda, que parecia que eu estava com aquele tremor terrível. Me tremia e um calor tomava meu corpo. E muito barulho ao redor, um barulho que eu nunca vi. Nem vou, né? E fiquei, né? Eu digo, hoje eu vou morrer, no meu pensamento, porque eu não falava, eu não tinha condições nem de mexer nada. Eu digo, agora a minha morte está chegando. E o que eu vi de Jesus foi o coração. Apenas o coração. Não tinha capacidade de ver além disso, de maneira alguma. O coração dele, ao redor, muito fogo, que não tinha nem explicação. Foi muito rápido. E ele falou ao meu ouvido. Gente, tem dia lá em casa, eu fico deitada, tentando ainda ouvir aquele sussurro. Quando ele falou em línguas estranhas. Mas eu ouvi Jesus falando. Que coisa maravilhosa. E aí, quando ele tocou na minha perna, eu dei um salto, assim, foi assim, muito forte. Eu dei aquele salto, quando eu peguei na minha perna, que estava quente. Aí eu olhei para o lado, a nossa janela de vidro estava aberta. E o Jesus, meu esposo, estava dormindo lá quietinho, né? E eu olho para a janela. Quando eu olho para a janela, tem uma igreja na outra rua, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus. E a nossa casa é 2 pisos, e dava para ver o nome, e dá para ver até hoje, o nome Igreja Internacional da Graça de Deus. Só que as árvores cobrem o restante do nome, só fica Deus, que dá para me ver lá do quarto. Quando eu olho para lá, estava uma claridão imensa para o nome Deus. Aí se apagou. E eu fiquei, gente, eu não tinha palavras para falar, não tinha, eu fiquei tão em choque que a gente acredita que Deus existe, mas quando tu vê, tu diz, meu Deus, que coisa. Não, eu não, sabe? Aí eu fiquei, eu não vou contar para ninguém, e quando amanheceu o dia, eu não falava, gente. Eu não tinha voz. Eu fiquei, meu esposo sabe que eu tentava contar para ele o fato, eu ficava tentando e não vinha.
E eu fazendo gesto, ele nada. Ele ficava, menina, cadê a tua voz, né? E eu peguei a Bíblia dele, a Bíblia do papai, é de estudo. Na hora que eu abro a Bíblia, para ver o que Deus tinha falado lá, tinha: ele viu o Todo-Poderoso se levantar. Que visão impressionante. Eu fiquei, a Bíblia hoje está no gabinete do meu esposo, tem lá grifado, na hora que eu abri, está lá. E eu disse: Deus, por que tu pegou na minha perna? Por que tu falou em línguas? O que tu falou em línguas para mim? Eu queria que o Senhor mandasse um pastor, um padre para me dizer o que tu falou. É rapidinho, estou terminando. E aí, quando eu fiquei, no domingo, foi de sexta para sábado, no domingo a médica foi lá em casa ver minha garganta. Do jeito que ele mandou alguém para me curar. Uma amiga minha soube que eu estava sem voz e mandou uma médica lá na minha casa. A médica olhou para a minha garganta e disse: você não tem nada. Vamos passar um spray, tudo bem. E eu não falei para ninguém sobre esse assunto. Fui para o fórum, trabalho no fórum. Cheguei no fórum, eu dizia: Deus, o que tu falou? Eu ficava insistindo. Por que tu pegou na minha perna? Né? Eu ficava insistindo. E aí eu fui para o gabinete, ver aquela coisa, eu vou no gabinete, lá onde ficam as assessoras, e elas não tinham chegado ainda, e elas têm um pão diário, a mensagem diária do dia. Gente, tinha 3 mensagens, eu tirei cópia, que não era meu, os pão diários. Pão diário é a mensagem diária. Primeira mensagem dizia: não adianta, você me explicar que eu sou o poder. Do dia 4 de julho, a mensagem. A outra mensagem dizia: tirei teu coração de pedra e te dei um de carne. Eu sou cirurgião cardíaco, confirmando o que o pastor tinha falado. Ele quer tirar nosso coração de pedra, de orgulho, de tudo. Te dei o coração de pedra. A outra mensagem: mais perto do que você imagina. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles pensavam que era uma assombração. Aí ele dizia: era eu. Quando você viu a luz no horizonte, era eu. E aí eu disse: meu Deus. Quando eu fiquei tão assim com aquela mensagem, abri de novo, só que eu não tinha enxergado uma letrinha que tinha lá. Dizia: nesse instante, Jesus disse, : coragem, sou eu, não tenha medo. Quando ele falou em línguas, ele disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Ele sabia que eu estava com medo. Eu precisava ter coragem, e que era ele, não era para me ficar assustada. Gente, contei para uma amiga, ela disse que não acreditava em mim. Não acredito. Essa amiga ela é uma amiga do coração, é evangélica, trabalha comigo. E ela disse: amiga, eu não acredito. Aí eu disse: fiquei feliz por ela ter sido sincera. Eu digo: pergunte ao Senhor através da sua palavra, ele não mente. Ela foi para casa, à tarde, ela pegou a Bíblia e foi buscar o que Deus tinha falado para ela. Só que eu não sabia que ela realmente ia buscar. Eu sonhei ela, na casa dela, eu sonhei ela numa sala, que é a sala dela, e lá ela estava com um cofre, jogando moedinha e falando com Deus sobre mim. Eu via no sonho, 3 horas da tarde, tinha chegado do trabalho, eu tinha dormido, e Deus me fez ter essa visão em sonho, que ela colocava moedinhas e falava a Deus sobre mim. E eu acordei e liguei para ela: eu sonhei com você. E aí contei o fato. Ela disse: não entendi nada. Com 5 minutos ela me volta a ligar, disse: eu estou morta de vergonha. Eu disse: por quê? Ela disse: porque realmente eu estava perguntando a Deus se você estava mentindo. E Deus me deu uma palavra lá em João, no Evangelho de João, que fala de Natanael. Que quando Deus diz Natanael, ele pergunta: por que tu sabe o meu nome? E aí ele diz: eu te vi debaixo de uma figueira. Quem conhece a palavra sabe qual é a passagem. E ele diz: aí ele diz: realmente você é o prometido, que Moisés tanto falava. E aí Jesus disse: só porque eu te vi que tu acreditou em mim? E ela disse: maninha, eu só acreditei porque tu me viu, eu na minha sala. E sabe o que era o cofre? Eu disse: não, porque eu vi ela com o cofre colocando moeda. É porque esse mês eu peguei o dinheiro do dízimo e gastei e fui pagar minhas contas. E ninguém sabia que eu não tinha pago o dízimo. Nem meu marido sabia. Eu estava guardando dinheiro, ajuntando dinheiro na terra, enquanto eu fui infiel com o meu dízimo. E aí ela passou a acreditar.
sobre o fato. Então, eu vejo assim, Deus, depois eu digo, Deus, eu só quero te ver agora em sonho, só quando eu morrer, que eu quero te ver pessoalmente, porque ninguém suporta a glória de Deus. Moisés caiu, ninguém aguenta. Só para a gente entender, gente, Deus não está morto, como o filme mesmo retrata. Deus prefere a periferia, porque ele apareceu lá em Tarauacá, ele pisou no nosso quarto. Tanto que nós não vamos vender mais nossa casa, porque lá é um lugar, depois disso aconteceu vários fatos, é um lugar sagrado, nossa casa é um lugar sagrado. Já teve batizado na nossa piscina, vários batizados, Deus se manifesta, é um lugar sagrado. Ele visitou, então ele visitou o Acre. Deus tem promessa para o Acre, pode ter certeza, promessas boas. O povo tem clamado por Deus no Acre, tem clamado nos interiores, e ele está ouvindo o clamor. E há 2 meses eu tive um sonho, Deus dizia, não adianta você ler a Bíblia, ele dizia para a mulher, mas se estende a todos, mas não colocar em prática, ele dizia bem claro, não serve, porque os fariseus faziam a mesma coisa. E depois falou, eu tenho levantado grandes profetas no grupo Emanuel, que é o grupo lá da São Peregrino, ele falava claramente, eu tenho levantado grandes profetas no grupo Emanuel, porque a hora é crítica. Tu imaginar Deus falar que a hora é crítica, é porque é crítica. A gente assiste, liga o jornal, só tem desgraça. Tu olha, só desgraça. As pessoas estão se conformando, achando isso natural. Vamos deixar de criticar e vamos atuar. Igrejas, vamos se unir. Nós estamos lutando, lutando o exército, lutando consigo mesmas. Enquanto o inimigo está fazendo a festa, rindo na nossa cara. E nós falando mal do irmão evangélico, e o evangélico falando mal do católico, e assim sucessivamente. Vamos deixar com essas coisinhas que Deus não é isso. Ele não é meu Deus, ele não é Deus de igreja nenhuma. Ele é nosso Pai. Então, ele não é meu Pai, ele é nosso. E Deus, ele não é trancado. Eu vou deixar Deus aqui e vou trancar ele nessa igreja, e ele agora vai ser só nosso, de maneira alguma. Porque ele é livre. Ele vai onde tem um coração sincero. Era isso a mensagem. Muito obrigada. Bem, um testemunho muito forte. Mas quero lhe agradecer por ter dado esse testemunho aqui. Então, voltando aos agradecimentos, agradecer ao meu querido deputado competente, combativo, que se dedica muito a esse mandato. A gente sabe que fica aqui durante a semana inteira. Acabou a sessão, você pega o carro e vai para Tarauacá, para perto dos seus, trabalhar, e no interior, enfim. Parabéns pelo deputado e pelo mandato que você faz aqui nessa casa e pelo dia de hoje, né, com o lançamento aqui da campanha da Fraternidade, Casa Comum, nossa responsabilidade.